nome de Jesus, amém. A paz do Senhor para a amada igreja. Deus seja louvado, uma boa noite. Que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar como já tem trabalhado nessa campanha. Que todos aqui se sintam tocados pelo Espírito de Deus. Vou fazer uma breve menção da palavra aqui em Gênesis capítulo 45. Que diz assim: a essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, na oportunidade que eu tive na quarta-feira de estar trazendo a mensagem, eu fiz menção dessa palavra, falando sobre o poder do perdão, que tem o poder de interromper um ciclo de maldição, não é? Eu vim falando sobre Abraão, Isaac, Jacó, sobre como a mentira perpetuou, de como ela foi quebrada através do que José fez aqui, perdoando aqueles que lhe fizeram tão mal. E como ele entendeu que o propósito de Deus, através da vida dele, através do que lhe aconteceu, ele sabia que foi propósito de Deus e por isso ele perdoou seus irmãos. E um ciclo ali de maldição foi quebrado. Hoje, através da vida de quem está aqui, através da minha vida, através da vida de cada um que está aqui, vários ciclos de maldição estão sendo quebrados. A partir do momento em que você se predispôs a estar aqui, participando dessa campanha, creio eu, em nome de Jesus, que vários ciclos estão sendo quebrados. O reconhecimento de que nós precisamos tomar uma atitude para que ciclos sejam interrompidos, faz com que isso aconteça no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele existe, ele acontece, não só o bem, mas o mal também, ele está ao nosso derredor. A Bíblia fala que o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, está ao nosso derredor. Ele está esperando, rugindo como um leão. Ele não é o leão, ele está rugindo como um leão, esperando a quem possa tragar. Mas os anjos do Senhor, eles acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que está aqui presente. Esse é o Deus que quebra maldições. Ele quebra maldições. Essa campanha nada mais é um clamor
do povo dele, para que o Senhor quebre maldições. Nós não temos poder para nada, nada. Nós não temos poder para quebrar maldições, mas o Senhor tem. A partir do momento em que nós reconhecemos nossas fraquezas, a partir do momento que nós reconhecemos que algo deve ser quebrado, isso acontece no mundo espiritual. Isso acontece no mundo espiritual, e que bom que vocês entendem isso. Glórias a Deus pelo fato de estarmos aqui nessa noite, louvando e agradecendo o nome do Senhor, e desde já eu queria dar oportunidade para o Ministério de Louvor. Paz do Senhor para a amada igreja, amém? Motivo de alegria estar aqui na presença do Senhor. Eu digo que estar na presença de Deus é primordial para todos nós. Poder estar na presença do Pai, poder entregar uma adoração sincera, uma adoração verdadeira. Aleluia, Jesus. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão. Sei que posso confiar em Deus, eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai em mim faltar. Lá do alto vem a provisão. Meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, que é firme na rocha. Eu olharei pro céu, de onde vem a bênção, e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Mesmo na tribulação, eu posso não ver tua mão. Eu sei que posso confiar em Deus, eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, eu sei que nada vai em mim faltar. Lá do alto vem a provisão, o meu milagre está. Eu olharei pro alto, de onde vem socorro, que é firme na rocha. Eu olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. E quando a minha força se esgotar e tudo em mim desmoronar, então olharei pra ti e confiarei no teu amor por mim. Nas promessas que Ele fez a mim.
olharei pro alto, de onde vem socorro, que é firme na rocha, que eu verei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, verei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão. Eu sei que posso confiar em Deus, eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, eu sei que nada vai em mim faltar. Lá do alto vem a provisão, o meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, que eu terei vitória. E olharei pro céu, de onde vem a bênção, e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Tu és o meu Deus, o meu Deus. Tu és o meu Deus, o meu Deus. Mesmo sem força, não me falta coragem. Mesmo em guerra, tu vencestes a batalha, porque tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. E quando a minha força se esgotar e tudo em mim desmoronar, então olharei pra ti e confiarei no teu amor por mim. Nas promessas para mim. Receba o nosso louvor nessa noite, Jesus. Que o Senhor possa escutar o clamor, o mais profundo ao nosso peito. Em nome de Jesus, ó Pai. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chegou
a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Mas sei que não estou só, e já posso crer que o amanhã vai ser bem melhor. Eu posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. E mestre, vem me ajudar. Mestre, meu mestre, mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Lembro a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Mas sei que não estou só, e já posso crer que o amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Mestre, meu 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 mestre, vem nos ajudar nessa noite. Sobre todo nome é o teu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande
é o meu Deus. Cantaremos, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Tu és grande, tu és grande, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Tu és grande, tu és grande, tu és grande, tu és grande, tu és grande. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a campanha continua. O endemoniado gadareno, Marcos 5. Louvado seja o nome do Senhor. Quebra de maldição. Maldições serão quebradas aqui em nome de Jesus. Pelo poder que há no sangue de Jesus, maldições serão quebradas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos começar o período de oração. Queria chamar aqui o presbítero Jackson. Vai estar orando pelos enfermos. Depois eu queria chamar o pastor Gessé, que vai estar orando pela família, contra o adultério e pela família. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé, igreja. Estamos numa campanha falando sobre quebra de maldição. O inimigo tenta constantemente colocar enfermidade no povo de Deus. Mas nesta noite nós vamos clamar numa só voz. E quero que você também clame junto comigo. Não fique com seus lábios cerrados. Não, abre a sua boca e clame. Porque provavelmente você conhece alguém que se encontra enfermo nesta noite. Soberano Deus, eterno Pai, Deus bendito e amado, mais uma noite aqui estamos na sua casa, que é chamada casa de oração, Pai. Pai bendito e Pai amado, neste momento, Pai, exclusivo, meu Senhor, colocamos os enfermos em Tuas mãos, Pai. Pai, a Tua presença, meu Senhor, é notória aqui neste lugar, Pai. E eu te peço, meu Senhor da glória, se há alguém, meu Senhor da glória, que se encontra enfermo, primeiramente aqui no ambiente, Pai, que o Senhor, meu Deus, que a Tua mão potente e poderosa, Pai, venha trazer a cura, Pai, de uma forma instantânea, meu Senhor da glória, assim como o Senhor foste com aquela mulher do fluxo de sangue, Pai, que ao tocar na Tua orla, meu Senhor da glória, ela foi sarada, Pai. Eu creio, Pai, que nesta noite, meu Senhor da glória, o Senhor está sarando, Pai, pessoas que aqui se encontram, Pai, sarando fisicamente, sarando emocionalmente, Pai, porque o inimigo tem tentado, meu Senhor da glória, colocar espírito de depressão, ansiedade, Pai, mas há poder no Teu sangue, Pai, há poder no Teu sangue, Pai, e nós repreendemos, Pai, todo espírito maligno, Pai, que tem tentado paralisar a Tua igreja
choca com enfermidade, meu Senhor da glória. Ah, Deus, vai de encontro também, meu Senhor, aquele, meu Senhor da glória, que nem pôde estar aqui, Pai, para te exaltar, meu Senhor, que se encontra enfermo, Pai, dentro da sua casa, ou aquele, meu Senhor da glória, que está cuidando de um parente que está enfermo, Pai. Pai, a nossa voz não consegue alcançar lá, mas a tua presença vai, Pai. A tua presença vai, meu Senhor da glória, porque o Senhor, Pai, é onipresente, Pai. O Senhor está em todo lugar, Pai. E nós cremos, meu Senhor da glória, que o Senhor está entrando agora, Pai, nos CTI, nos hospitais, meu Senhor da glória, onde há, Pai, pessoas neste momento, meu Senhor, clamando, meu Pai, por um resgate, clamando, meu Senhor, por um socorro, Pai. Ah, Deus amado, vai de encontro, meu Senhor da glória, aqueles leitos, meu Senhor, e opera, Pai, o seu milagre mais uma vez, Pai. Ah, Santo poderoso, nós cremos, meu Senhor da glória, que o Senhor, Pai, está dando vitória para o teu povo, Pai. E eu te peço, meu Senhor da glória, faz mais uma vez, meu Senhor, faz mais uma vez, meu Senhor, faz mais uma vez, meu Pai, no meio do teu povo, faz mais uma vez, meu Senhor, porque o Senhor está curando, Pai, o Senhor está curando leucemia, o Senhor está curando diabetes, meu Senhor da glória, o Senhor está arrancando na raiz câncer, meu Senhor da glória, para que nunca mais venha voltar, meu Senhor, porque nós cremos em Ti, Pai, nós cremos no Teu socorro, Pai, e nós já te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria dar oportunidade para o irmão Patrick, vai estar trazendo uma saudação, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos glorificar a igreja. Jesus está no barco e já está botando os pés dele em Gadara. Pai do Senhor, igreja, uma ótima noite a todos. Abram comigo, por favor, em João, capítulo 9, deixar algo aqui que o Senhor, desde o início dessa campanha, tem falado comigo. Serei bem breve. Daqui a pouco a nossa preletora vai estar aí, tirando o pino da granada, né? Em nome de Jesus. João, capítulo 9. Vamos ler o verso 1, 2 e 3 e depois a parte B do 25. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhe respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. 25, a parte B, por favor. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei, mas uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Glória a Deus. Jesus acaba de ser expulso do templo, quase apedrejado, e de repente Jesus está vindo andando pela rua de Jerusalém, pelas ruas de Jerusalém, e ele vê um cego. E a primeira coisa que o Senhor me chamou a atenção aqui foi que o cego não podia ver Jesus, mas Jesus viu o cego. Isso se compara com a nossa vida, porque nós éramos como cegos. E um belo dia o Senhor Jesus olhou para a gente e nos encontrou e nos limpou. E a Bíblia diz que não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele quem escolheu a gente. Então esses homens, os discípulos, vendo este cego, vão perguntar a Jesus: Jesus, quem foi que pecou para que este homem nascesse cego?
Só que o que me chama mais a atenção é que eles já sabiam que esse homem era cego de nascença. Ou seja, uma pergunta já meio que sabendo a resposta, querendo saber a resposta. E como Jesus não dá muita trela para fofoqueiro, ele fala, nenhum nem outro. Isso aconteceu para que a glória do Senhor se manifestasse no nome dele, na vida dele. Ou seja, para que o nome do Senhor seja glorificado. Isso tudo porque os judeus, eles acreditavam que quando alguém vinha com alguma doença assim, era uma maldição do Senhor. Só que o Senhor está mostrando aqui que nem tudo vai ser maldição, mas tem coisas que acontecem na minha e na sua vida que era para glorificação do nome dele. Mas como assim, Patrick? Como assim algo vai acontecer na minha vida para que depois o nome do Senhor seja glorificado? Sim, porque através do testemunho o nome do Senhor vai ser glorificado e pessoas vão ser alcançadas através daquilo que Jesus fez na sua vida. Então a palavra que eu tenho para liberar para a sua vida hoje é: sustenta o processo, suporta o processo, porque através do testemunho do que Jesus vai fazer na sua vida e já está fazendo, ele vai alcançar outras vidas. Patrick, me prova isso. Esse homem acaba de ser curado. Aí Jesus fala, vai ao tanque de Siloé e se lava. Ele se limpa e volta enxergando. Aí os vizinhos vão olhar para ele e vão falar assim, ué, esse aí não era o cego? Esse aí não era o endemoniado? Esse aí não era o beberrão? Esse aí não era o fofoqueiro? Meu Deus! Ele vai dizer, sim, era. Mas hoje ele é lavado, ele é remido, ele é limpo, ele é purificado, ele é curado por quem? Por Jesus. E aí os fariseus vão ficar loucos, eles vão falar, mas como assim? Não pode. Não pode. Como um homem pecador, porque eles chamavam Jesus de pecador, olha só. Pode purificar alguém. E esse homem vai dizer, não sei te dizer, mas uma coisa eu te digo, eu era cego, e agora eu estou vendo. E pessoas talvez vão olhar para a transformação que Deus vai fazer na tua vida nessa campanha ainda, que eu acredito que até o final da campanha nós vamos receber transformações extraordinárias. E pessoas vão olhar para a nossa vida e vão falar assim, ué, mas como pode? Ele era desse jeito e agora está assim. Aí você vai falar assim, também não sei te dizer, eu sei de uma coisa, eu era cego, agora eu vejo. Louvado seja Deus. Nós éramos cegos, agora vemos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, chegou o momento do ofertório. Louvado seja Deus. A igreja do Senhor, ela necessita da tua oferta, do teu dízimo. Louvado seja Deus. Que o Senhor possa nos abençoar através das suas vidas, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Bom, temos um QR Code atrás das cadeiras. Se você quiser, através do aplicativo do teu banco, fazer a sua oferta. Temos a maquininha lá atrás, a missionária Cris, com o diácono Júnior. Se você não tiver dinheiro em espécie, fique à vontade, para que vocês possam ofertar com alegria. Pode trazer, irmãos, seu dízimo, sua oferta até aqui no gasofilácio. Amém? Louvado seja Deus. És fiel, tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, e eu sei que tu és fiel.
E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia! Glória a Deus. Sandro, ora aqui pelas ofertas, pelos dízimos. Amém? A paz do Senhor para a amada igreja, amém? Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem realizado por esta igreja, cada um membro desta igreja, aqueles, Senhor, que entram por essas portas. As bênçãos do Senhor têm sido derramadas neste lugar. O Senhor tem sustentado a nossa vida. O Senhor tem sustentado esta obra. O Senhor tem mostrado o seu poder, a sua grandeza, através, Senhor, de cada um membro, ó Pai, que entende, ó Pai, qual é o nosso fundamento aqui nesta terra, Pai. Queremos te glorificar, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado da nossa despensa. O Senhor tem sido abençoador, ó Pai, com o teu povo. O Senhor tem dado, Senhor, muito, Senhor, para aqueles que possam ajudar, Senhor, aqueles que necessitam, ó Pai. Queremos glorificar o teu santo nome por cada porta que está sendo aberta neste lugar, ó Pai. Cada emprego, Senhor, que é, Senhor, orado aqui neste lugar, e o Senhor glorifica o teu santo nome, ó Pai. Queremos te glorificar, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós todos os dias, ó Pai, e por isso, Senhor, glorificamos o teu santo nome, ó Pai. Aquele, Senhor, que tem um coração voluntário, aquele que tem um coração aberto, ó Pai, ele é abençoado conforme diz a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos por tudo. Amém. Louvado seja Deus. Bem, chegou o momento da palavra. Está chamando aqui a missionária Carla, que vai estar fazendo menção da palavra. Amém? Queria pedir o pastor Francisco para orar por ela. Glórias a Deus. Estenda suas mãos santas para cá. Deus Altíssimo, Deus Poderoso, Criador dos céus e da terra, na sua presença, ó Pai, nos encontramos, nos colocamos, Senhor, já louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Agora, Pai, aqui se encontra a tua serva, Senhor, diante desse altar. Com certeza, Senhor, ela está dependente, completamente dependente de Ti, ó Deus. Senhor, ela como canal, como instrumento vivo e santo, diante de Ti, ó Deus, para transmitir a Tua santa e gloriosa palavra nessa noite, para a vida de cada um, ó Deus, que está neste lugar. Meu Deus, que toda distração, toda barreira, todo impedimento no mundo espiritual agora, caia por terra agora no nome de Jesus Cristo, para que possamos tomar posse da Tua palavra. Pai querido, Pai santo e amado, ser com a Tua ungida nesse altar, Pai. Pai, assim oramos e já Te agradecemos por tudo, porque Tu és bom, perfeito e maravilhoso nessa noite, neste lugar, Pai. Amém, Senhor. Aleluia. A paz do Senhor Jesus para a amada igreja. Aleluia. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Aleluia.
Quem é como nosso Deus, que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos. Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol. Sua glória outro não dará. Aleluia, Jesus Cristo, Filho, reinará para sempre. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. E Ele reinará para sempre e sempre. Ele reinará e Ele reinará para sempre. O Senhor, só o Senhor é Deus. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para curar. Ele é o Senhor. Só o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia. Continua glorificando o teu nome neste lugar, Senhor. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. O Senhor é aquele que cura, que restaura a vida dos seus. Aleluia. Me encontro muito feliz por poder ter entregue este louvor ao Senhor nesta noite, neste dia. Amém, igreja? Aleluia. Oh, glória. Ele derruba todas as dificuldades. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor. O Evangelho do Senhor Jesus, que escreveu Marcos. Nós vamos ler alguns versículos e depois nós vamos ler alguns versículos lá no livro do Êxodo, amém? Estamos numa campanha muito maravilhosa. Sabemos que tudo que Deus propõe à igreja é maravilhoso, vai resultar em algo bom para as nossas vidas. Porque o Senhor é conhecedor das necessidades. O Senhor é conhecedor não só do que acontece no mundo físico, mas no mundo espiritual. E todas as coisas estão patentes ao Senhor. E a sua palavra, ela sempre acerta o alvo. Ela sempre faz e sempre cumpre o propósito que ela é enviada. E nós vamos estar aqui diante de um texto onde toda vez que nós lemos, nós ficamos maravilhados, ao mesmo tempo um pouco assombrados, mas nós servimos a Jesus, não é, irmãos? Nós servimos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então Ele tem todo o poder. Aleluia.
Diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 5. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, Jesus, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia o amansar. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Esse era o quadro deste homem, lá em Gadara. E quando viu Jesus ao longe, correu, adorou e, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque Jesus lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando ao monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo, aqueles espíritos imundos entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Foram ter com Jesus e viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Isso aqui foi depois do encontro com Jesus. Aleluia. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Mas Jesus, porém, não lhe permitiu, mas lhe disse: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Livro do Êxodo, capítulo 34. Nós vamos ler. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido é o teu nome. Vamos ler apenas 3 versículos e a igreja já pode se assentar, amém? A partir do versículo 7. Êxodo de número 34, a partir do versículo 7. Que guarda, vamos ler o 6 aqui para melhor compreensão. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, a face de Moisés, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra, encurvou-se e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora ao Senhor no meio de nós, porque este povo é obstinado.
porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos pela tua herança. Amém? Engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O Espírito de Deus nos propôs esta campanha, porque por mais que nós sejamos servos do Senhor, por mais que já tenhamos uma vida com Jesus, e Deus não tem deixado de nos abençoar, o Senhor não tem deixado de guerrear as nossas guerras, o Senhor não nos tem deixado sozinhos, porque a palavra garante que Ele não nos deixaria só, que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Porém, diante da nossa caminhada, existem situações que parece que por mais que nós venhamos a orar, por mais que nós venhamos a jejuar, por mais que nós venhamos estar no templo adorando o Senhor, tem algumas coisas que para nossos olhos já não estão mais como normais. Tem algumas situações que para nós já o Senhor começa a querer nos alertar de algumas situações, algumas atitudes. E nós temos falado aqui sobre um assunto bastante delicado, pouco dito, mas é necessário que se fale. A campanha para a quebra de maldições. Maldições são decretos. São decretos como as bênçãos também são decretos para a nossa vida. Faz parte da lei, onde nós vamos ler lá em Êxodo capítulo 20, onde aqui é repetido pelo servo Moisés, após receber as tábuas dos mandamentos que outrora haviam sido quebradas, porque o povo entrou numa rebeldia e entrou pelo caminho da idolatria, fazendo bezerro de ouro. Todos nós sabemos desta história. Só que Moisés aqui, quando ele pede para que o Senhor vá à frente, não envie o anjo, mas envie a sua presença, Moisés precisa fazer uma declaração aqui em oração a Deus. E ele vai tocar justamente em um decreto, porque aprendemos com o Senhor que precisamos orar a palavra, e a palavra, ela nunca vai mentir. A palavra, ela sempre vai se cumprir. Deus não dará jeitinho na minha e na tua vida. Ele quer quebrar as maldições. Ele quer nos dar abundância de vida. A vida eterna, missionária Carla, sim, concernente à nossa confissão a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Mas no que é concernente a viver uma vida de abundância, uma vida sem pesos espirituais, uma vida sem guerrear em todo o tempo, diante de situações que nós percebemos que vem se repetindo e repetindo e repetindo. E Deus está nos alertando aqui através do seu Espírito que isso não são coisas normais, não podem mais ser enxergadas como normais na nossa vida, porque o Senhor Jesus nos deu autoridade. Aleluia. Jesus tem toda a autoridade. Aleluia. Sobre tudo que é visível e sobre tudo que é invisível, Jesus tem todo o poder. E Ele começa a nos alertar sobre coisas que nós não podemos herdar. E essa é a palavra. Herança. Moisés vai orar aqui, pedindo perdão pelas iniquidades, pedindo perdão pelos pecados. Todos sabemos, ou quase todos, mas o Espírito de Deus está aqui para nos esclarecer que iniquidade são pecados repetidos e repetidos e repetidos. E antes de falar um pouco sobre
esse homem que foi liberto por Jesus, qual nós já ouvimos aqui algumas pessoas falando lindamente, porque essa história é linda, a palavra de Deus é toda maravilhosa, mas existem causas que fazem com que pessoas herdem maldições. Que causas? Primeiramente, iniquidade dos pais. Mas meus pais são servos de Deus, missionária Carla. Os pais dos seus pais foram servos do Senhor. Os bisavós foram servos do Senhor. Antes deles foram servos do Senhor. Não, já estou numa 4ª geração daqueles que servem ao Senhor. Mas será que você já parou para pensar que tem algo que você precisa quebrar, que você não pode mais aceitar na vida dos filhos, na vida dos netos? Não tem algo que aconteceu durante todo esse tempo? Senhor, isso vem se repetindo. O que será que está acontecendo? Heranças familiares. Eu quero explicar aqui, eu ouvi essa explicação uma vez, eu achei ela bem simples. Para meu entendimento, eu creio que vai ser simples para o entendimento de todos aqui. Porque, quem sabe, nós estamos entrando, estamos ouvindo algumas declarações aqui do altar, mas ainda não compreendemos o porquê. Senhor, por quê? Se o Senhor tem todo o poder. Senhor, por quê? Por que está aqui? Isso se repete se eu sou serva do Senhor. Primeira coisa que a gente pensa, né, presbítero Jackson? Claro que quando nós vemos para Jesus, Ele apaga as nossas transgressões, os pecados confessados, amém? Existem pecados ocultos, ou seja, coisas que cometemos quando ainda não conhecíamos o Senhor, mas ainda não foram confessadas. É necessário que se confesse. Essa é uma das causas, é uma das portas por o qual pode o inimigo trabalhar novamente. Porque uma coisa o inferno faz, irmãos. Ele batalha até o final porque ele não quer perder território. Ele não quer perder oportunidade de ação. Só que quando Jesus chega numa casa, através de uma vida, é justamente para que essa ação venha a ser interrompida, venha a ser aniquilada pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Herança, trazendo para o nosso cotidiano. O que é uma herança, irmão Sandra? É algo que você trabalhou para conquistar? Não. Você simplesmente recebeu. Alguém... Oh, glória a benção. Benção tudo a glória. Ah, Senhor. É descontrair, irmão. Porque é um assunto delicado. Mas tem um peso de glória aqui nesse lugar. Amém? Tudo será declarado. Tudo será declarado. Tudo o que precisamos falar será falado em nome de Jesus Cristo. Porque cremos que toda a resistência já caiu por terra. Porque cremos que o Senhor, o seu Santo Espírito, está tocando nas mentes. Porque cremos que nós não viemos aqui para ver ninguém. Nós viemos aqui para estar com Jesus. Para aprender da palavra de Jesus, Ele é a palavra, e para sairmos daqui libertos, e com uma garantia de que os nossos também serão libertos, em nome de Jesus Cristo. Herança, alguém trabalhou a vida inteira, construiu um patrimônio, construiu um patrimônio. Quando essa pessoa falece, antes que ela venha a morrer, ela deixa o que ela trabalhou, seja imóvel, seja o que for, vai deixar para quem ficou vivo. Já morreu, não vai mais usufruir de nada,
Vai deixar para quem ficou vivo. Nós temos duas opções. Simplesmente receber, quando ainda estamos no tempo da ignorância, trazendo agora para o espiritual, recebi. Mas como assim? Quem cometeu foram os meus pais. Por que eu tenho que receber? Porque a herança foi deixado para mim. Ainda que fosse algo que não louva ao Senhor, mas foi deixado para mim. O que eu posso fazer? Eu receber, se eu fosse alguém que ainda estivesse na ignorância, ou simplesmente decidir revogar, Senhor, isso aqui eu não quero não. E é o que nós estamos fazendo aqui. Porque aquilo que foi herança geracional e não tem parte com o Senhor, nós não queremos, amém? Nós queremos viver vida abundante com Cristo. Então eu não precisei trabalhar, eu não precisei fazer nada. Mas foi deixado para mim. Só que vai ser quebrado no nome de Jesus. Causas por onde entram algumas causas, irmãos. Eu fiz uma lista aqui, se eu for colocar todas as listas, até porque cada um aqui chegou abordando assuntos que vão chegar, vão ser ministrados pelo Espírito de Deus para falar. Quebra de aliança com Deus. Essa é uma porta por onde entram as maldições. Idolatria. Os que cometeram idolatria, feitiçaria, os que trabalharam, se consultaram com mortos, pessoas que, aleluia, pessoas que se rebelaram contra Deus e simplesmente quebraram uma aliança com Ele para servir aos demônios. Porta para maldição. Rebelião contra os pais. Obedecei e honrai aos vossos pais. Porque rebelião contra pai e mãe abre porta para maldição. Pecado encoberto, não confessado ao Senhor. A palavra do Senhor vai dizer no Salmo 32. Pode colocar, por favor, Júlia, Salmo 32, 3 ao 5. Que vai falar concernente a pecado encoberto. Salmo de número 32. Olha só. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Enquanto eu me calei, disse o salmista. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Olha o peso. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Pode passar. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Então aqui o salmista vai dizer que enquanto ele não confessou, e eu já quero dizer para você, você não tem que ter medo de confessar pecado para Deus. Nós temos que ter medo de tentar nos esconder de Deus. Porque é impossível se esconder de Deus. A palavra do Senhor vai dizer no Salmo 139, o Senhor me conhece desde quando eu fui formado no ventre da minha mãe. Aleluia. Lá de um modo assombroso, maravilhoso, eu fui formado e o Senhor já me via. Se subo ao céu, tu lá estás. Se desço no mais profundo do abismo, lá tu estás também. O Senhor nos vê em todo o tempo, irmãos. Então tenha temor de Deus, mas não tenha medo de se achegar a Deus, dobrar os seus joelhos e confessar o teu pecado. Aleluia. Porque quando há confissão de pecado, o peso sai. Deus nos liberta. Aleluia. Então eu confessei o meu pecado, diz o salmista. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Provérbios 28, 13. Eu coloquei 3 aqui, mas agora fiquei na dúvida. Mas coloca aí por gentileza, Júlia. Provérbios 28, 13.
o que encobre, tá certo, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quem confessa e deixa alcançará misericórdia. O que diz o decreto, a lei? Faço benevolência, misericórdia até 1000 gerações daqueles que me obedecem. Então quem confessa e deixa alcançará a misericórdia do Senhor. Aleluia. Porque Jesus tem poder e autoridade para perdoar pecados. Falta de perdão já foi pregado aqui pelo nosso presbítero Ronério. O perdão aprisiona a sua vida, te impede de prosseguir. Eu sempre digo o seguinte: você não está conseguindo perdoar quem te fez mal? Pensa, possa ser que ele já tenha confessado o seu pecado a Deus. Pode ser que ele já tenha sido perdoado por Deus. E você, homem falho, quando eu digo homem, eu estou falando no geral, amém? E você, homem falho, está preso, carregando peso de amargura, carregando um peso sobre os seus ombros, quem sabe de alguém que já foi perdoado por Deus. Quem sabe de alguém que já se rendeu ao Senhor. Então libere perdão para que você venha viver a novidade de vida que o Senhor tem para você. Já falamos do envolvimento com a feitiçaria, invocação de espírito da morte. Quem que invoca o espírito da morte? Quando há tentativa de suicídios, quando são feitos abortos, quando alguns oram, né? Isso não é oração, irmãos. Rezas, pedindo a morte de alguém. Pessoas que se inclinam a imagens feitas por mão de homens, rendendo a elas glória. Tudo isso está invocando o espírito da morte. E nós não vamos invocar espírito da morte, porque servimos ao Deus de vida. Quando você estiver ouvindo essas palavras que estão sendo ditas aqui nessa campanha, sabe o que o Espírito Santo quer fazer? Ele quer abrir o seu entendimento e o meu. Ele quer nos fazer se lembrar de algo. Porque Deus é tão poderoso e soberano que Ele, Pastor Francisco, Ele nos traz à memória ou Ele nos revela para que nós venhamos a decretar, para que nós venhamos a quebrar. Louvado e engrandecido seja Deus. Homossexualidade, consagração de nomes para homenagear entidades. Vou colocar esse nome para homenagear a entidade tal. Precisa ser quebrado, irmão, em nome de Jesus. Eu vou mudar meu nome? Não. O Senhor te chamou pelo teu nome. Mas você é consagrado a Jesus agora. Então quebra esse negócio de que você tem esse nome para homenagear qualquer um que seja. O único que é digno de glória, de honra e de louvor é Jesus, que te chamou pelo teu nome e pelo meu nome. Não é para mudar o nome, é para dizer: Senhor, o Senhor que me chama por este nome. Então eu quebro toda a aliança, eu quebro toda a consagração com o meu nome que um dia foi feito por causa da ignorância dos meus pais, dos meus avós. Senhor, o meu nome está escrito no livro da vida. O Senhor me chama pelo meu nome. Então o meu nome é abençoado pelo Senhor. Eu não sei, missionária Carla, por que foi me dado esse nome. Fica atento, porque até o final dessa campanha o Espírito Santo vai te revelar. Irmão, o Espírito de Deus tem me falado algumas coisas que não fora Ele eu não saberia. Mas Ele é bom, porque quando Ele revela é para ser quebrado. Aleluia! E outras portas, irmãos, são abertas. Heranças espirituais. O pecado é de um, mas a herança foi para a descendência. O pecado foi de um,
presbítero Carlos estava na ignorância ou na rebeldia. Não sabemos. Não podemos saber qual foi o motivo que levou. Mas alguém fez e passou para a descendência. Sabe por quê? É lei. Está escrito. O mundo espiritual, ele tem lei. Ele tem legalidades, por isso nós chamamos de legalidades. Legalidades para que um espírito maligno atue, ou legalidades para que o Espírito Santo atue. Tem que ter um lugar para atuar, senão não vai atuar. Tem que dar legalidade. Por quê? Vem de lei. E tem lei no mundo espiritual, irmãos. Tenho certeza. Tanto quanto tem lei na terra, tem lei no mundo espiritual. Aleluia. Não precisa fazer nada para receber. É legítimo. Legitimidade que chama. É legitimidade. E eu vejo Daniel no capítulo 9, se quiser colocando, Júlia, para adiantar. Daniel, capítulo 9, a partir do verso 4, por favor. Conhecemos a história de Daniel, não conhecemos? Daniel foi parar num cativeiro em Babilônia com alguns amigos, alguns jovens, sábios, inteligentes, boa aparência. Foram recrutados para estar lá em Babilônia, trabalhando lá no palácio para Nabucodonosor. E quando nós lemos a história de Daniel, Deus deixou de ser com Daniel em algum momento? Não. Deus deixou de operar maravilha e milagre na vida de Daniel? Não. Conhecemos Daniel de ter revelações de visões e de sonhos, interpretações, que só pelo Espírito de Deus, para que ele viesse ser honrado e estivesse no lugar aonde Deus queria que ele ficasse. Nós vamos ver Daniel sendo livre dos leões. Nós não vamos ver Deus impedindo Daniel de entrar na cova. Nós vamos ver Deus dando uma ordem a um anjo e os leões ficarem lá, ó, quietinho. E Daniel sair ileso. Nós vimos Daniel ficar desamparado por Deus? Não. Mas eu acredito que enquanto ele estava lá no cativeiro, em Babilônia, ele teve um alerta de Deus na vida dele, porque ele era um homem que orava 3 vezes por dia. Só que essa oração aqui do capítulo 9, onde ele quer entender o porquê desse cativeiro, onde ele quer entender as revelações, porque ele estudava muito. E ele sabia que haveria um tempo de cativeiro e ele precisava receber resposta. Mas olha a oração que Daniel vai fazer. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ah, Senhor, pode passar, por favor. Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele já está citando o decreto de bênção e de maldição. Ele vai falar assim: Senhor, eu pequei. Olha como ele vai declarar para Deus: pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. 6. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis. Dê ouvidos àqueles que estão ministrando essas palavras nessa campanha. Você vai muito bem se você ouvir, amém? Versículo 13 e 14. Dê ouvidos aos profetas. Aleluia. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Nós não lemos aqui?
quando Moisés também clamava. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Ele está dizendo aqui, nós não pedimos perdão pelos nossos pecados. Ele entendeu que houve algo lá atrás, houve um pecado de idolatria, houve pecado de rebeldia, e por isso eles foram parar no cativeiro. E a oração dele é para quebrar tudo isso. Por isso, o Senhor vigiou, pastora Vera, vigiou, Daniel 9. Estava tentando me lembrar ontem. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós. Deus não permitiu? Permitiu por quê? Porque ninguém ainda havia pedido perdão ao Senhor. Vigiou. Vigiou significa que Deus estava muito atento e cuidou em fazer o que Ele disse que faria. O Senhor quer que vivamos uma vida em abundância. Aleluia. E agora, antes de nós falarmos só um pouquinho sobre o texto de Marcos 5, eu tenho uma notícia maravilhosa aqui de todas que já foram dadas, né, irmão? Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, mas que palavra é essa? O Senhor está esclarecendo. Enquanto Ele esclarece, o Espírito de Deus está falando. Aleluia. Senhor, nessa família, volta e meia chega uma notícia que alguém morreu de uma enfermidade incurável. Por quê, Senhor? Começa a perguntar a Deus. Começa a perguntar a Deus. Aleluia. Uma família onde as outras gerações passadas, toda na idolatria, toda na feitiçaria, toda praticando espiritismo, cuidado com o esoterismo, simpatia, Ramanarabachorenas. Quebra toda a simpatia que foi feita. O Espírito de Deus me trouxe aqui a memória, simpatias. Sabe o que é simpatia? Amarrações. Ramanarabás. São amarrações. Nós temos que estar amarrado a Cristo. Nossa alma precisa estar com Ele. Tudo que foi amarrado seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Simpatias, amarrações sejam quebradas agora na autoridade do nome de Jesus. Que amarrações, tem amarrações que são feitas até para ninguém ser feliz, não se casar. Arabás. Quebra. Consultar pessoas que já morreram. Eu nunca consultei missionária Carla, nunca soube, mas quem sabe alguém foi lá naquelas cartas. Porque eles vão dando nomes, né? O esoterismo, a numerologia, quebra, irmão. Soube, quebra, para que não venha a alcançar os filhos. Aleluia. Aleluia. Como que se quebra isso? Com a autoridade do nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o próprio Deus nos entregou uma chave. E chave na palavra de Deus representa autoridade. Aleluia. Mateus 16, 15. Aleluia. Mateus 16, 15. Eu peço que, por favor, você preste mais atenção ainda ao que vai ser falado agora. Disse-lhes a ele. Jesus vai perguntar aos seus discípulos. Não, porque ele vai perguntar para os dele. Sabe por quê, irmãos? Nessa lei, bênção, maldição, fala que o Senhor não tem culpado por inocente e nem inocente por culpado. O que significa isso? Quem está na ignorância, o Senhor o sabe. Ele não tem inocente por culpado. Porque quando vemos essa palavra, irmãos, não há injustiça em Deus. Ele não tem o inocente por culpado, mas Ele também não tem o culpado por inocente. Porque tem coisas que são feitas conscientes.
Quantos têm servido a 2 deuses conscientemente? Ouvem sempre na casa do Senhor que o Senhor não divide a glória dele, que o Senhor nos quer separado, que tem aquilo que louva a Deus, tem aquilo que não louva, mas quando eu chego lá fora eu estou com pressa de alguma coisa e me alianço com quem não é para me aliançar. Deus não tem o culpado por inocente, porém Ele está aguardando o arrependimento. Aleluia. Jesus vai perguntar aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí alguém vai responder. Pode passar, Júlia. Alguém vai responder para Jesus. Simão Pedro vai responder. Pedro aqui estava no espírito. Aleluia. Irmãos, a gente brinca assim, mas Pedro, quando se posicionou, se tornou um ganhador de almas, como poucos nós vemos na palavra de Deus. Amém? Recebeu dom, espírito de ciência. Um homem chamado iletrado começa a declarar a palavra de Deus e se lembra dos versículos. Ele vai no antigo, aí ele vem e fala. Dom de ciência. A pastora Carmen pregou aqui terça-feira sobre os dons espirituais. Ele recebe, eu não sei se ele recebeu muitos, quase todos. Não sei se ele recebeu todos os dons. O que você quer dizer com isso, missionária Carla? O Senhor não te libertou à toa. O Senhor não te chamou à toa. Ele não está mandando você usar de autoridade à toa. Dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro da tua parentela. Ele não te levantou em vão. Quer fazer a obra de Deus? Presta atenção no que Deus está falando nessa campanha e começa a usar a autoridade que Deus te deu em intercessão, em oração. Faz a obra assim, irmãos. Quantas almas não entrarão em cativeiro, aleluia, por causa das quebras de maldições que nós estamos fazendo no nome de Jesus, aleluia. Você pode tomar posse. Olha o cativeiro, abandarabachúbia. Olha o cativeiro que o teu filho e a tua filha não vão entrar, por causa do nome de Jesus. Eles não vão viver, aleluia, a tua frustração que Jesus já arrancou da tua vida. Eles não vão viver não viverão derramamento de sangue que alguns derramaram. Eles não vão viver isso no nome de Jesus Cristo. Começa a fazer a obra intercedendo pela sua família. Queremos tanto fazer a obra. E tem uma chave aqui de autoridade. Aleluia. Pedro vai responder. Vai dizer assim: Jesus, Jesus vai perguntar: quem vocês dizem que eu sou? Ele está perguntando para discípulo. Será que uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista. Eu quero saber quem vocês estão dizendo quem eu sou. Vocês que andam comigo, vocês que ouvem minha palavra, vocês que um dia falaram que iam me receber e que eu ia governar a vida de vocês. Estou perguntando para vocês: quem dizem que eu sou? Subinarabandaraia, ele é. Anacharamandarabás. Pedro vai responder: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos responder isso para Jesus nessa noite no 3. 1, 2, 3. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é. Ah, Pedro, tu disseste muito bem. Não foi a tua carne nem teu sangue que te revelou isso. Foi o Espírito do meu Pai. Foi o Espírito do meu Pai lá do seu trono que ministrou o teu Espírito e te fez declarar. E por
causa disso, pode passar, Júlia. Pode aplaudir Jesus mesmo, pode aplaudir Jesus mesmo. Aplauso também e adoração a Ele. Aleluia. Batei palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Batei palmas a Ele. Aleluia. E Jesus vai responder: ah, bem-aventurado és tu. Bem-aventurada és tu, irmão Ari. Bem-aventurada és tu, diácono José. Bem-aventurada és tu, pastora Carmen. Aleluia. Bem-aventurada és tu, Simão Barjonas. Porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, foi o meu Pai que está no céu. Pode passar, Júlia. Aleluia. Oh, Jesus poderoso. Oh, Jesus, nos ajuda a pregar a tua palavra. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Recebe aí. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Se você não sabia que você tem essa chave, fica sabendo hoje. Oh, aleluia. Tudo que ligares na terra será ligado lá no céu. 20. Aleluia. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Irmãos, essa é a chave que precisa ser usada para quebrar. Pedro, tu és pedra. Então, uma pedrinha, até um fragmentozinho. Tua pedra. Mas sobre esta pedra aqui, ó, Jesus falando sobre essa pedra aqui, a rocha, eu vou edificar a minha igreja. Entenda, Pedro não tem chave do céu, não tem chave. A chave foi dada mediante a declaração do que Pedro falou. A chave está fundamentada na declaração dele. Que declaração? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele está dizendo, tem toda a autoridade. É o centro de toda a criação. Quando tu tiveres em aliança comigo, Pedro, Rosana, Vilma, Jane, quando tiver em aliança comigo, quando tu ligar na terra, o céu vai ligar lá. O céu vai assinar. Missionária Carla ligou. O céu vai ligar. Liguei na terra, foi ligado no céu. Quem tem aliança com Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor, estou desligando a idolatria, estou desligando essas maldições. Missionária Carla, que lá em cima é Carla, acho que não é missionária Carla, está desligando. Ela está se arrependendo pelos pecados dos seus pais, dos seus avós, dos bisavós que não conheceu. Mas Jesus viu tudo o que eles fizeram. Estou desligando até a terceira e a quarta geração anterior à minha. O céu já desligou. A minha eu e a minha descendência não herda mais. Está desligado. Já entendeu o que você vai ligar e vai desligar? Ligar. A ação de ligar terá consequência real e garantida no céu. Significa unir, significa juntar. Você vai caminhando e o céu está caminhando junto contigo, está unido, está junto. Aleluia.
Ligou, tem consequência real e garantida no céu. Desligar. A ação, olha que coisa linda é a palavra de Deus. A ação de liberar, de afastar as decisões morais e as espirituais. Estou afastando, Senhor, aleluia. Eu estou, Senhor amado Deus querido, liberando. Eu estou liberando estas pessoas da minha geração e das que vão vir. Eu estou liberando tudo que é imoral. Estou desligando no céu e na terra. Estou desligando tudo que é espiritual, toda aliança, todo pacto que não foi feito com o Senhor, todo pacto maligno. Eu já estou profetizando e eu espero que você profetize e declare aí do teu lugar o que o Espírito está falando com você. Eu estou desligando o Senhor, eu estou afastando o Senhor, não terá mais efeito. Estou desligando na terra e no céu. É a chave da autoridade que o Senhor nos entregou. Eu tenho certeza que você não vai mais esperar para usar essa chave. Aleluia. Ele é o único. Jesus é o único que pode desfazer coisas visíveis e invisíveis. A igreja decreta, ligando e desligando, e o céu vai assinando. Aleluia. Isso se chama liderança. Que a igreja foi chamada para liderar. A igreja foi chamada para organizar no reino de Deus. Aleluia. Marcos capítulo 5 vai falar de um homem que teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Foi aberta uma porta na vida dele. Ele foi para lá em Gadara, que significa cidade cercada, como se fosse uma fronteira de 10 cidades. O texto nos informa que eram 10 cidades. Quando a gente fica naquela curiosidade e começa a estudar um pouquinho, irmão Jefferson, sobre aqueles mapas, nessa hora nos ajuda bastante, né? Porque a gente começa a indagar o Espírito de Deus de algumas coisas, que nós somos dependentes do Espírito, irmãos. Estamos aqui na dependência dele. Nós estamos aqui porque somos mais especiais que vocês, não. Um dia Jesus já usou vocês para pregar, nem que seja lá fora. Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Você já pregou para alguém, sabia disso? E alguém pode se lembrar disso. Aleluia. É que às vezes complicamos muito o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus é simples. É por isso que ele tem toda a autoridade, porque ele é simples. E eu fui lá nos mapinhas, e assim, eu não encontrei nenhum outro texto, Jesus passando para aquele lado, aonde ficava Gadara. Pensa, não está escrito, a gente fala do que está escrito, né? Jesus foi uma vez só lá. Jesus prega em um monte de lugares, vai aqui, vai ali, cura, ensina, exorta. Jesus se irrita com quem é religioso. Jesus se irrita com algumas pessoas que querem mostrar ser o que não é. Aí um dia ele pega o barco com os discípulos, vou lá pelo outro lado, única vez que ele vai, irmão. Mas quando ele chega lá, ele dá um prejuízo para o inferno. Ele vai uma vez só para dar um prejuízo para o inferno, irmãos. Vamos lá, única vez. Aí se levanta a tempestade. O que ele está vindo fazer aqui? Ele está sempre do outro lado. O que ele veio fazer desse lado agora? Vento, tempestade. Aí ele repreende, né? Repreende. Jesus tem o que foi falado? Jesus tem autoridade sobre as coisas visíveis e invisíveis, né? Ninguém pensa, vento não pensa, vento não raciocina. Fica quieto, acalma-te aí, vento.
acalma-te. Mar, fica quieto. E o barco passa. Ele sai do barco e chega naquele lugar por causa de um homem. Só que ele sabia que quando ele alcançasse só aquele homem, aleluia. Lembramos muito do apóstolo dos gentios, Paulo. Mas esse homem depois foi pregar, irmãos. Aleluia. Olha a responsabilidade que ele recebeu. Você foi muito liberto, muito perdoado. Agora começa a obra aí. Vai lá para a tua casa e começa a contar as coisas que eu estou fazendo na tua vida. O espírito imundo é um espírito maligno, são demônios. No verso 1, nós falamos aqui, né? Que era um território dominado por demônios. Nós já ouvimos aqui sobre a criação de porcos. Na época, proibido, acho que até hoje, né? Os judeus não comem carne de porco, mas naquela época era algo abominável. Então tinha ali o quê? Desobediência, rebelião. Muitas portas ali foram abertas naquele lugar. Só que a maior prisão daquele homem era espiritual. Cadeias não conseguiam prendê-lo, grilhões, correntes. Não podiam prender, porque eram correntes espirituais também. Ninguém poderia libertá-lo a não ser Jesus. Ele precisava ser liberto espiritualmente. Você crê que enquanto você declara, que enquanto você está clamando pela sua casa, pela sua descendência, o Senhor está quebrando essas cadeias espirituais? Você crê que através de um jejum, uma pessoa que se encontra espiritualmente presa, ela está sendo solta por Jesus Cristo? Você crê que enquanto você está clamando e dizendo, Senhor, é sua, é seu, foi o Senhor que chamou, essa alma é muito importante para ti, o Espírito de Deus está abrindo entendimento, quebrando uma resistência na mente desta pessoa? Porque às vezes esquecemos que nós já estamos aqui. E quem sabe para alguém que me olhou no passado não seria possível. Mas Jesus sabia que era possível. E às vezes limitamos o poder sobrenatural de Jesus. Jesus pisa em Gadara e liberta aquele homem endemoniado completamente. Ele foi visto depois vestido, em juízo perfeito, sentado, maravilhado, querendo ir com Jesus. Jesus, me leva contigo. Peraí, meu filho, a tua missão não é aqui com os 12 não, tem uma missão para você. Você vai pregar em Gadara, Aramanarabás. Olha a autoridade que esse homem recebeu, Beiro Patrick, aleluia. Às vezes não tomamos posse da autoridade que Jesus entrega na nossa mão, porque olhamos para a nossa condição física, para a nossa condição econômica, olhamos para a nossa forma de falar, olhamos para um monte de coisa. Nós só temos que olhar para as nossas atitudes diante do Mestre. Nós temos que enxergar se nós estamos em obediência. Pega aí esta obra que Ele te entregou. Anabarabassúbia. Hoje o Senhor vai começar obras na vida de pessoas aqui que estão esperando muito. E a primeira obra começa a quebrar na autoridade do nome de Jesus. Começa a libertar essas pessoas através da oração. Começa a desligar essas correntes em nome de Jesus Cristo. Irmãos, tem coisa que é muito séria. A pastora Vera ministrou aqui, tem patrimônio que ele é construído em cima de coisas terríveis, presbiterona. Pessoas que têm muita coisa, mas vai olhar lá como que foi feito aquilo. Às vezes tem escravidão envolvida, meu Deus. Às vezes tem sangue inocente derramado, mas tem poder no nome de Jesus. Começa a confessar, Senhor, me arrependo por eles.
Desligo na terra, desligo no céu. Toda imoralidade, todo mal, em nome de Jesus. Entende como o Espírito de Deus está esclarecendo? Glorifica a Deus por estar falando desta forma neste lugar. Glorifica a Deus porque Ele está deixando as coisas patentes. Porque neste lugar Ele pode tirar do oculto, aleluia. O Senhor não nos quer como ignorantes, aleluia. Ele está revelando no oculto, no escondido. Está escondido, eu estou vendo. Foi feito há 100 anos atrás, minha filha. Estou te revelando hoje para você quebrar na autoridade do meu nome. A partir do versículo 7, Jesus começa a declarar: sai dele, espírito imundo. Aí eles vão tentar. Olha como é que o inferno trabalha com inteligência, com sagacidade. Não, Jesus, não vem me atormentar antes do tempo, não. Pensa que eles não sabem que naquele grande dia vão ficar presos no tormento eterno. Aí ele vai querer falar isso para Jesus, não vai dar certo. Por favor, não me atormente antes do tempo, Jesus. Não me atormente. Sabe por quê? Sabe uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor? E a gente aprende na batalha ferrenha mesmo, tá? É mergulhando mesmo. É passando coisa que você fala, não acredito que eu estou passando por isso. Mas é aí que Jesus está te mostrando e me mostrando que tem algo acontecendo. Sabe por quê? Ele vem, o corpo dele vem carregado de demônio e se prostra. Esse homem não tinha mais ele nem pensava mais, Sandro. Legião é o meu nome, ele falou. E não é porque Jesus está ensinando a entrevistar demônio. Tem pessoa que entrevista o demônio, entrevista e não liberta. Está com a autoridade de Jesus para libertar a pessoa e fica entrevistando. Aqui Jesus só estava nos ensinando que pode acontecer sim. Muitos. Pode. Quanto mais profundidade lá com as trevas, mais tem. Mas Jesus liberta, irmão. Jesus liberta. E Ele prova que isso também não é só que existe, é que Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Legião, 3.000 a 6.000 demônios. Nós vamos ver aqui no Novo Testamento, que foi escrito em grego, a gente vai ver muita coisa remetendo a Roma, né? A Grécia, eles usam muito quando vai falar de exército, de armadura, porque nós somos o exército de Cristo. E ele vai falar muito sobre o exército romano que sobressaía muito naquela época. Aí ele vai falar legião, porque nós somos muitos. E ele vem carregado por aqueles demônios e se prostra. Porque discípulos e não discípulos confessarão que Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, diz a palavra de Deus. Discípulo e não discípulo, servo, não servo, um dia todos terão que confessar, independente de qual será o juízo, né? Independente de qual será o juízo. E ele vai ali, eles falam, não me atormenta não, Jesus. Sabe o que eu aprendi com isso? Eu quero falar sobre isso aqui rapidamente. Ele aqui, ele já estava no processo de endemoniamento, né? Muitos demônios. Fica preocupado, não fica com medo não, tá, irmãos? O ambiente é selado pelo Senhor, tá? O Senhor está falando desta maneira porque nós temos que começar a crescer na maturidade e não aceitar mais essas coisas na nossa vida. Não é para ninguém ficar com medo aqui, amém? Em nome de Jesus. Às vezes a gente quer falar de outra forma, mas o texto nos manda falar assim. E ele no processo de endemoniamento, o que acontece? Está endemoniando, está começando a querer falar porque não quer sair. Só que quando não quer sair, está na hora de sair. Quando não quer sair, pode aí na pouca força continuar orando, porque está na hora de sair.
Sabe por quê? Espírito atrevido. Sabia que tem espírito atrevido? Que gosta de medir força com Jesus? Medir força com Jesus. Mas eles querem, sabe por quê? Eu não quero perder o meu lugar aqui. Eu não quero perder. Então, quando algo acontecer parecido, Senhor, estou jejuando, está ficando um pouquinho pior. Senhor, estou orando, mas como é que a pessoa não está mudando? Está resistindo porque chegou o tempo de sair. Aleluia. Aleluia. Eu não sei o que você tem clamado nem por quem. Eu sei da minha responsabilidade. Aleluia. Mas eu consigo enxergar uma bandeira de vitória na nossa casa. Eu consigo enxergar. Porque se está tendo resistência, irmãos, não se engane, Jesus já entrou. Jesus já entrou no negócio. Jesus já entrou no território, por isso que está esse desespero, se parece que está piorando. Não, é porque se está se agitando, se está tentando medir força com Jesus, é porque chegou o tempo de saírem. No nome de Jesus, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Tentaram barganhar com Jesus. Aí Jesus, que tem toda a autoridade, ele vai lá. Por favor, Jesus, manda a gente ir lá para a manada de porcos, então. Gente, Jesus é inteligente. Jesus é a própria sabedoria. Tá bom, vocês querem ir para lá? Estou autorizando vocês, porque tem que pedir autorização para Jesus, né? Estou autorizando vocês irem. Aí, eles vão. Os porcos começam a se alvoroçar, né, pastor José? Aí, eu me lembro da minha amiga diaconisa Amanda pregando, falando que nem os porcos estavam querendo os demônios. E é verdade. E eles fazem o quê? Vocês querem continuar aqui? Vocês estão com esse atrevimento todo, achando que eu sou bobinho? Todo mundo foi se suicidar. Foi todo mundo para o penhasco lá. Morreram todos. Sabe por quê? O poder do nome de Jesus. Eu alcanço em Gadara para que toda a cidade venha ouvir falar do meu nome. Porque Jesus dá o prejuízo total. O problema é que nós, às vezes, menosprezamos o nome que nós estamos carregando e nos desesperamos. Só que no mundo espiritual, e eu já ouvi vários testemunhos sobre isso, de pessoas que foram a lugares como esse homem precisou ir, pastora Vera, como eu creio que muitos aqui de nós tivemos que um dia entrar em lugares difíceis. Alguns entram toda semana em lugares difíceis. Difíceis por serem tenebrosos e difíceis às vezes porque tem pessoas que não querem. Muitos ali não quiseram Jesus, não. Vai embora daqui, Jesus, vai embora daqui que você está dando prejuízo. Não queriam ser libertos. Estavam escondidos. Porque a palavra diz que o endemoniado gadareno vai se prostra. E os outros? Está escrito que eles endemoniaram? Sabe por quê? Porque tem espírito maligno que gosta de ficar escondido. Eita, Jesus. Tem espírito maligno que gosta de ficar escondido. Você só vai saber onde está escondido se você orar e se você perguntar ao Senhor. Sabia disso? Não está se manifestando. Enquanto eu estou escondido, o meu tempo aumenta. Só que o Espírito Santo de Deus revela, irmão. É só a gente perguntar. Se tiver escondido a luz, quem é a luz? E quem representa Jesus na terra, a luz? Nós. Quando a luz entra, aqui está tudo escuro. Entrei, iluminou o lugar. O nome de Jesus na minha vida iluminou o lugar. Estava escondido ali. Jesus já me mostrou. Estava escondido.
Quantas coisas Deus nos revela que estava escondido ali, ó, trabalhando. Jesus estava aí. Jesus mostra, Ele mostra onde está. Então os outros não endemoniaram. Uns porque talvez não queriam ser libertos, queriam continuar lá, né? Porque eles contaram o que eles viram. Eles viram algo assombroso. Eles viram uma pessoa outrora vivendo em sepulcros, sem roupa, se cortando. Estágio assim, eu ainda não lembro de ter visto um estágio desse, de possessão, né, maligna. E de repente eles viram aquele endemoniado se dobrar diante de um homem, aquele homem dá uma ordem, eles perderem os porcos, o prejuízo deles. Viram aquele homem se levantar, a fisionomia já devia ser outra, porque o juízo ficou perfeito, a mente ficou perfeita. Ele olhou para Jesus, aí Jesus completa a obra, veste ele. Não é assim que Jesus faz com a gente? Veste a gente, né, Brenda? Coloca uma roupa nova, aí a gente ganha sandália, a gente ganha tanta coisa de Jesus. Troca as nossas vestes, transforma a nossa mente, a gente começa a pensar totalmente diferente. As pessoas olham a gente na rua, pensam que a gente está ficando doido, porque, nossa, ela ri, ela fica rindo o tempo inteiro. Louva toda hora, tá doida, tá não. Ela teve um encontro com Jesus, só quem tem encontro com Ele que sabe o que é isso. Chora, claro que chora, irmão, mas Jesus está lá, ó, passa aí, filhinha. Estou com você. Há tempo para tudo. Tem tempo para chorar, tem tempo para rir, tem tempo para cantar, tem tempo para plantar, tem tempo para você colher, tem tempo para você caminhar, tem tempo para você descansar, tem tempo para tudo. O que importa é que eu estou contigo até a consumação dos séculos. O homem começa a mudar vestidinho, sentado e querendo ir com Jesus. Ó, completa, libertação completa. Jesus, agora eu vou contigo, tá? Não. A tua obra é aqui. Não fala. Mas só dele ter dito, vai para tua casa, conta quantas maravilhas fez Deus por você. Conta para eles como ele teve misericórdia de ti. Decreto. Farei misericórdia daqueles que me obedecem. Não é porque nós merecemos, é uma misericórdia. É por causa da graça de Jesus na cruz do Calvário. É por causa do sangue dele que nós podemos hoje usar da autoridade do nome dele. E o sangue de Jesus está nos umbrais da nossa casa, amém? Em nome de Jesus Cristo. Oh, louvado, engrandecido é o nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Eles assistiram aquilo tudo, mas foram embora. Alguns estavam tão acomodados com a situação que falaram, rogaram, por favor, vá embora daqui. E voltando, eu já ouvi testemunhos sobre isso, presbítero Roné, dos lugares tenebrosos onde eu falei que às vezes o Senhor nos envia, que o Senhor nos envia, tá? Não é ir, não, deixa o Senhor te enviar. Vai debaixo de oração, de cobertura espiritual, se reveste de toda a armadura. Estou falando disso. Pessoas que foram em lugares onde haviam pessoas assim, como assim, missionária Carla? Assim, vivendo no engano, vivendo um monte de mentiras, vivendo, cultuando demônios sem saber. E o espírito maligno, o presbítero Jackson, falar assim, ó, vamos armar uma emboscada. Por quê? Vou dar um exemplo. Está vendo aquela ali? A missionária Cris está sendo enviada por Jesus. Está vendo? Está vendo aquela dali? Não deixe ela entrar. Falando para as pessoas do lugar que estão no engano. Estão cego, irmão. Cego guia cego. Por isso que Jesus falou, o cego não pode guiar outro cego. Perigosíssima.
É isso que os espíritos imundos falam. Perigosíssima. Luta contra ela, porque é perigosa. Aí a pessoa está no engano, aí ela começa... Por que eu estou falando isso? Porque a luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra principado. Isso aqui, tudo que nós estamos falando, é contra principado, potestade, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eles lutam contra a nossa vida. Não podemos perder tempo lutando um com o outro. A gente tem que lutar contra eles. É isso que acontece. Eu não sei se foi isso que foi soprado, mas foi um desespero. Vai embora daqui, Jesus. Que homem é esse? Que deu esse prejuízo todo, que fez isso na vida desse homem. Sabe quem é? É o mesmo de hoje. É o mesmo de amanhã. É o mesmo eternamente. Jesus não muda. Aleluia. Isso tudo nós lemos aqui porque de capa a capa o Senhor vai falar sobre isso. Por isso que é bom nós lermos. Foi lindo essa palavra que o Senhor ministrou, a pastora Vera, né? Porque está no Novo Testamento, então ninguém pode dizer que foi lá no Antigo. E foi eu não consigo encontrar outro estágio aqui pior do que desse homem. E aí Jesus está falando, sabe o quê? Para mim tem solução. Não perco os meus. Tenho poder para entrar onde eu quiser. Aonde eu quiser eu entro. E eu liberto quem eu quero. Não perco os meus para o inferno. Mas o que nós temos que fazer? Andar em retidão para com o Senhor. Sem máscaras. Os fariseus, Jesus se aborrecia muito com os fariseus por isso, eram chamados de sepulcro caiado, né? Conheciam a palavra toda, doutores da lei conheciam essa palavra aqui todinha, mas, porém, não se arrependiam. E eles tinham que se arrepender. E quando Jesus vai falar isso com eles, olha só, Jesus vai citar, porque Jesus veio para cumprir a lei, não veio para mudar. Ele vai citar, o problema de vocês, sabe o que é? A hipocrisia e iniquidade. Olha lá o sangue de Abel até Zacarias. Pecado de sangue. Sabe o que Jesus estava falando? Eles mataram Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas. Ainda estava sendo derramado sangue inocente desde Abel. Cadê eles lá para poder se inclinar, pedir perdão, se arrepender, se humilhar diante de Deus? Ninguém estava fazendo isso. Então, vamos estar em aliança com Cristo, venha o que vier, seja o que for. Sabe por quê? Para usar essa chave, em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, por gentileza, porque nós vamos fazer conforme o Espírito de Deus mandou. Vamos orar agora. Venha até aqui à frente, irmãos. Eu não vou falar quem quer vir. Venha, porque se agora você não conseguir declarar, o Espírito de Deus vai te revelar, tá? Para você poder, depois de você